começando mais uma Parashá, na verdade mais um livro, começando o terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. Parashá Vaikra começa com as seguintes palavras: Vaikra el Moshe. Deus está chamando especialmente Moshe para ele entrar no Mishkan, que acabou de ser construído, e começar os serviços do Mishkan, a inauguração do Mishkan. Interessante, o Midrash ele fala por que justamente essa linguagem vai el Moshe. Moshe ele tinha 10 nomes e Deus quer ressaltar de todos os nomes que Moshe tem, o nome que eu escolhi chamar ele é Moshe. Por que justamente esse nome Moshe e não os outros nomes? Esse nome Moshe foi dado por Batia, a filha do Paró. Quando a Batia foi tirar Moshe das águas, então ela deu esse nome para Moshe Rabbeinu, que vem do hebraico machar, que significa retirar das águas. Então é interessante que não é o nome ser retirado das águas, e sim o nome retirar das águas. O que ficou gravado nesse nome? A gente tem que saber que nome é Mina Shamayim. O nome que a gente dá para os nossos filhos não é simplesmente uma escolha, isso tem um direcionamento divino, e o nome está muito relacionado com a função, qual é o objetivo que essa pessoa ela tem na vida. Então, o nome que Batia ela escolheu para Moshe Rabbeinu, esse nome Moshe, que é baseado no ato de retirar da água, isso representa a Batia, ela está indo contra o decreto do Paró. Apesar dela ser filha do Paró, ela está indo contra um decreto real e ela está colocando a vida dela em risco. Em prol do quê? De uma outra pessoa necessitada. Tem um bebê chorando e ela quer ajudar esse bebê e ela arrisca a vida dela para ajudar uma outra pessoa. A gente vê que com um ato de Batia, ela conseguiu transmitir para Moshe Rabbeinu essa força espiritual. Esse Moshe de machar, de tirar da água, também impulsionou Moshe Rabbeinu na sua vida inteira. Moshe foi educado no palácio, Moshe está com a vida ganha, Moshe tem uma vida de luxo, de tranquilidade, mas Moshe, ele arrisca a vida dele, ele sai para ver os irmãos, ele vê um egípcio batendo num Yehudi, e ele quer matar esse Yehudi, e ele se levanta e ele mata esse egípcio, mesmo sabendo as consequências que poderiam ter e que realmente tiveram, e ele quase perdeu a vida por ter salvo esse Yehudi. Essa é a essência de Moshe Rabbeinu. E o nome representa a força que Batia teve para arriscar sua própria vida em prol de uma outra pessoa. Essa essência foi passada para o filho dela, para aquele bebê que ela encontrou e criou como filho. Moshe Rabbeinu, apesar de ter tudo na vida, ele está inconformado com o sofrimento dos judeus e ele sai da casa dele para sentir a dor junto com os outros irmãos dele. Interessante ouvir uma vez, para a gente guardar para a nossa vida, o quanto o exemplo é a melhor forma de educar. Isso pode ser em relação aos nossos filhos, mas isso também pode ser em relação a qualquer outra pessoa. Então, um poema que chama Quando Você Pensou Que Eu Não Estava Vendo. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você pendurando meus primeiros desenhos na porta da geladeira e por isso eu quis fazer outros. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você alimentando um cachorro de rua e então aprendi a tratar bem os animais. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você preparando o meu bolo favorito e então eu aprendi que as pequenas coisas elas são especiais na nossa vida. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você rezando. E assim eu aprendi que existe Deus e que a gente pode falar com Ele e a gente pode confiar nele. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você levando comida para uma pessoa doente. Então eu aprendi a me preocupar com as outras pessoas. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você dando dinheiro para um pobre na rua. Então eu aprendi que a gente tem que dividir o que a gente tem com as outras pessoas que têm menos que a gente. Quando você pensou que eu não estava olhando, foi quando eu aprendi as maiores lições da minha vida. Isso se chama Kiddush Hashem. E é esse o papel que o povo judeu tem no mundo. Ser uma luz para as nações não significa a gente sair dando aulas por tudo quanto é lado. Significa se comporta da maneira correta
e as pessoas vão olhar para a gente e as pessoas vão querer se comportar como a gente. Shabbat Shalom, uma semana com muitas brahot e alegrias.